Olá, meu nome é Fernando Nascimento, eu sou da Associação do Senhor Jesus e tenho a alegria de poder, a partir de agora, acompanhar você nessa jornada na qual nós vamos conversar a respeito de uma das histórias mais lindas do cristianismo. Uma graça que tem recebido o nome de batismo no Espírito Santo. Frutos dos mais diversos nós já podemos contar, já podemos verificar. É de fato, a partir da década de 80, que a renovação carismática católica vai se desenvolver, crescer e portar frutos para a igreja de um modo muito especial no nosso país, no Brasil. Na década de 80, no início da década de 80, tendo recebido a inspiração de pregar através da televisão, o padre Eduardo começa uma associação de amigos e amigas que vão ajudá-lo como benfeitores, né? Benfeitores e benfeitoras, para que ele consiga comprar um espaço na televisão e comece a pregar o Evangelho. Junta-se a ele, então, os primeiros líderes de renovação carismática, sobretudo da região de Campinas. E em 1981 ele funda a Associação do Senhor Jesus, junto com a irmã Nelly, junto com a irmã Luísa Tecila, e logo depois chega a irmã Cecília. São esse grupo, né, que funda a Associação do Senhor Jesus. No momento de oração, um grupo de pessoas, tivemos uma profecia que foi confirmada pela palavra de Deus, que essa obra seria tão grande que nem poderíamos imaginar. Numa tarde, estava eu, o Vicente, né? A irmã Nelly, a irmã Luísa, Padre Eduardo, Padre Alberto hoje, né? Que ele era seminarista. Padre João Assunção, que também era seminarista naquele tempo. E estávamos de pé, assim, em círculo, de mãos dadas, rezando. Naquela ocasião, Vicente, o nosso funcionário, recebeu de Deus a profecia. Que Deus, Ele mesmo iria realizar uma obra no nosso meio muito maior do que a gente imaginava. Que se espalharia até pelo mundo. E nós não poderíamos calcular o alcance da mesma. Vicente profetizou: eu vou realizar uma obra muito maior do que vocês podem imaginar. Continuem perseverantes. Então nós pedimos ao Senhor que Ele nos confirmasse aquela palavra. Irmã Nelly abriu a Bíblia. E com uma passagem de Abacuque que eu abri no momento, eu confirmei aquela profecia que o Vicente tivera. Vede, pasmai e morrei de espanto, pois eu vou realizar uma obra em vossos dias. Obra a que não acreditareis se alguém vos contasse. Pouco tempo depois, eles conseguem colocar no ar um programa chamado Anunciamos Jesus. É interessante porque eles estavam na casa de um dos colaboradores e se puseram a orar e a escutar de Deus o que deveria ser esse programa. E abriram a Epístola de São João, no capítulo 1, que diz: aquilo que vimos, aquilo que ouvimos, que nossas mãos tocaram no tocante ao verbo da vida, isto nós vos anunciamos. Então nasceu o nome do programa, Anunciamos Jesus. A história do Anunciamos Jesus tem início em 1979, quando um grupo de pessoas formou a Associação do Senhor Jesus. Padre Eduardo Dougert, o jesuíta americano, sentiu a necessidade e a importância da igreja estar nos meios de comunicação social. Em 4 de junho, a semente é lançada. Entra no ar o primeiro programa católico brasileiro. Não havia grandes recursos técnicos, tudo era limitado, mas havia um grande desejo e um grande sonho: anunciar Jesus Cristo. Aleluia, aleluia.
E os primeiros programas, de fato, gravamos com aquela câmera que nós temos lá embaixo, pequena, que até foi a primeira câmera, trabalhei muito com aquela câmera. Nós gravávamos com ela e gravávamos fora, porque nós não tínhamos lugar. Gravávamos muito lá no bosque. Cáter Filho, o diretor do programa da época, atribui o sucesso ao grande carisma do Padre Eduardo. É uma pessoa muito carismática, no sentido de, daquele jeitão dele, o dom de língua, aquela mãozona dele, né? E, então, quando o Padre Eduardo apareceu e o programa Anunciamos Jesus apareceu, não só agradou a renovação carismática que estava crescendo, mas pelo formato dele, agradou a igreja no Brasil. Padre Eduardo e eu fomos para a Holanda, onde tivemos um encontro de evangelização 2000, onde se falou muito a respeito de programas na televisão. Os nossos irmãos de Dallas, não é, tinham um trabalho excelente para aqueles tempos, realizando programas que eram exibidos na televisão americana. O Padre Eduardo teve a ideia de fazermos isso em português e me convidou. E nós da Holanda fomos para Roma e de Roma fomos para os Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos fomos a Dallas, onde aconteceu o meu batismo de televisão. Porque eu nunca tinha me apresentado diante de uma câmera de televisão. Me lembro que quando eu fui rezar, o que eu disse para Deus foi isso: eu entrego ao Senhor a minha cara. E usei a palavra cara. Não foi nem rosto nem face, foi cara. E entreguei mesmo. E olha que ele usou bastante nesses anos todos, né? Então foi o meu batismo em televisão. E a partir daí, Padre Eduardo cultivou a ideia de termos um programa que ele já começou a dizer que se chamaria Anunciamos Jesus. E foi o que aconteceu. Pela graça de Deus, eu fui o primeiro apresentador do Anunciamos Jesus. Uma aventura. E fizemos. Toda semana estava pronto um programa Anunciamos Jesus, que foi para o ar em várias emissoras e cada vez em emissoras de maior potência, de maior alcance, né? E pela graça de Deus foi um sucesso. Foi o primeiro programa católico na televisão brasileira e que até hoje continua fazendo a sua parte de levar Jesus a muita gente. Anunciamos Jesus, realmente anuncia Jesus. Esse programa começou pela TV Gazeta, né? Tinha uma certa amplitude, tocava aqui o estado, partes da Grande São Paulo, né? E Padre Jonas, Padre Eduardo começaram a ser os apresentadores do Anunciamos Jesus. A Canção Nova já existia enquanto comunidade, já estava dando seus primeiros passos com a rádio, o Padre Eduardo dando grande incentivo, mas é na Associação do Senhor Jesus que, de fato, o Padre Jonas começa o seu trabalho como comunicador, agora na televisão. Ainda nos anos 70, eu trabalhava com jovens. E do Antônio, que era bispo da Diocese de Lorena, do Antônio Afonso de Miranda, me chamou no escritório e ele estava com o documento Evangelho Anunciante. Ele me mostrou o número 44 e me disse: Padre Jonas, esse documento é muito importante. Nós precisamos colocá-lo em prática. Uma vez que o senhor trabalha com jovens, comece com jovens, porque com os jovens é mais fácil. E eu disse para o Antônio: eu vou rezar, vou pensar e lhe trago a resposta. E realmente, eu fiz um esquema
de um encontro que demoraria 2 anos. Mensalmente os jovens haveriam de se encontrar, tendo uma palestra doutrinal, uma palestra vivencial, um bom momento de oração, uma boa celebração da Eucaristia. E começamos. Porque aquele número 44 do documento de Paulo VI, falava justamente de uma catequese para jovens. Foi o que nós começamos a fazer intensivamente. Depois de 2 anos, eu vi que aqueles jovens estavam muito preparados e muito dispostos. No último encontro que nós teríamos, na festa de Cristo Rei, um final de semana inteirinho, eu tive a ousadia de fazer para aqueles jovens um desafio. Quem quer, quem está disposto a deixar a sua casa, a sua família, seus estudos, seus trabalhos, até mesmo o seu namoro, e vir viver em comunidade, para vocês fazerem aquilo que eu faço com vocês. E para meu espanto, uma turma muito grande ficou em pé. Eu disse, vocês não entenderam nada, sentem-se. E carreguei as cores, dizendo, vocês têm que deixar a sua casa, a sua família, vocês têm que deixar os seus estudos, até mesmo o seu namoro. E fui explicando para eles. Quem assim mesmo está disposto a dar este passo? E um grupo igualmente grande se levantou. Então eu disse, então façam o seguinte, quem realmente puder se desvencilhar dos seus trabalhos, dos seus estudos, para vir viver em comunidade, e quem conseguir a licença dos seus pais, porque é preciso que você tenha a licença dos seus pais. Pode ser que seus pais não entendam, mas eles precisam permitir. Então escreva uma carta para mim e nós começaremos. E foi o que aconteceu. E no começo do ano seguinte, 2 de fevereiro de 1978, nós começávamos com 12. E aí foi o início da Canção Nova. Tudo muito novo. Nós não sabíamos ainda viver em comunidade. Aprendemos a viver em comunidade vivendo. Na década de 80 nós vemos nascer, além da Canção Nova, além da Associação do Senhor Jesus, além do primeiro programa de televisão católico do qual se tinha notícia, que é o Anunciamos Jesus, a gente vê nascer a comunidade católica Shalom. Eu sou Moisés Louro de Azevedo Filho e eu nasci em Fortaleza. Nasci numa família tradicionalmente católica. Aos 16 anos, convidado por uma amiga minha, eu pude fazer um encontro de final de semana na igreja, na Arquidiocese de Fortaleza. E lá, pela primeira vez, eu pude ter a minha experiência pessoal com Jesus Cristo. Tendo tido essa experiência, eu olhava para os jovens da minha cidade e eu muitas vezes queria transmitir, dar de graça o que de graça eu tinha recebido, mas não sabia bem como fazer. Foi aí que em 1980 o Papa João Paulo II visitou a minha cidade, Fortaleza. E era arcebispo de Fortaleza, o cardeal Loscheider, me convidou para que em nome de todos os jovens eu pudesse dar um presente ao Papa na hora da procissão do ofertório. Eu fiquei muito feliz e perguntei ao cardeal, que presente eu devo dar? Ele me disse, você é que deve escolher. E eu fiquei surpreso. O que um jovem de 20 anos pode te dar de presente ao Papa? Me coloquei em oração, em escuta de Deus, e então a inspiração veio forte. O desejo e a inspiração de dar a minha vida e a minha juventude para evangelizar os jovens
os homens e as mulheres que estão longe de Cristo e longe da igreja. E foi isso que eu fiz naquele dia. Na hora da procissão do ofertório, eu entreguei a minha carta nas mãos do Papa. Na carta, eu ofertava a minha vida e a minha juventude. Eu não falei nada para o Papa João Paulo II, mas os olhos dele como que entraram na minha alma e como se lessem tudo aquilo que eu trazia dentro do coração. Ele tocou no meu rosto e ele me abençoou. E eu estou convicto que naquele momento eu recebi uma graça especial, que eu não saberia dizer ainda bem qual era naquele instante. Depois daquele momento marcante que ainda me acompanha, aquele olhar e aquela mão me abençoando, depois daquele momento então começou a surgir uma inspiração de como evangelizar aqueles jovens que não queriam ouvir falar de Cristo e da igreja. Bem, um jovem que não vai à igreja, que não vai à missa, ele come um sanduíche, ele come uma pizza. Por que não fazer uma pizzaria para evangelizar? E foi isso que aconteceu. No dia 9 de julho de 1982, nós inauguramos o primeiro Centro Católico de Evangelização Shalom. Naquela noite, a casa já estava lotada. Eram muitos os jovens. E desses jovens, depois trouxeram suas famílias. Depois vieram os pobres. Depois veio uma verdadeira multidão. E destes que vieram, eles começaram a dizer: eu quero fazer aquilo que você fez. Eu quero também ofertar a minha vida a Cristo e à igreja, em favor da humanidade. E assim nasceu a Comunidade Católica Shalom. Na década de 80, nós vemos nascer diversas comunidades que vão dando força à renovação carismática, a ponto de nós começarmos a fazer, nos estádios da capital, aqui de São Paulo, os grandes cenáculos. Primeiro no Pacaembu, depois no Morumbi, 80, 90, 100, chegamos a 150 mil pessoas que vinham de todo o Brasil celebrar Jesus. O número de pessoas era importante, demonstrava a sede do povo, mas muito mais tudo o que acontecia nesses encontros. O Cenáculos levou conversão a muita gente. O Cenáculos levou transformação de vida a muita gente. O Cenáculo levou cura física, cura interior, cura espiritual a muita gente. O Cenáculo suscitou muitas vocações. Vocações sacerdotais, vocações à vida religiosa, vocações para as novas comunidades. O Cenáculo realizou aquilo que o nome diz. Ele foi cenáculo. Ali se derramava o Espírito Santo. Naqueles estádios, orações carismáticas aconteciam de um modo natural. Nós víamos desde sacerdotes a pessoas simples e humildes como a famosa tia Laura. Tia Laura dali do Vale do Paraíba, pouca escolaridade tinha, mas era totalmente usada por Deus, sobretudo com dom de cura. Quando tia Laura começava a anunciar através da palavra de ciência as curas, as pessoas dentro do estádio mesmo iam se levantando as suas mãos para acenar e dizer: sou eu a pessoa que ela está dizendo, estou sendo curado. Nessa época, Padre de Grandes vinha ao Brasil pregando a palavra de Deus com força e com sinais. Nesta época, Padre Emiliano Tardif surge e começa a pregar também, pregava no mundo inteiro, veio várias vezes ao Brasil. Nós tivemos Padre Dario Bittencourt, um padre colombiano que morava nos Estados Unidos e começou a pregar no Brasil. Surgiram grandes comunidades, grandes pregadores durante toda a década de 80. No final da década de 80, o Conselho Nacional já está constituído. Há diversos serviços da renovação carismática para a música, para pregadores, para a intercessão. Já havia esses serviços. E há uma reunião específica na qual o conselho pede ao padre Caetano de Tilesse, que era um padre belga que morava na cidade de Fortaleza, para que ele escrevesse a respeito de coisas que ele vinha falando no tocante à eclesiologia. E o padre Caetano escreve um documento sobre a renovação carismática católica em face da teologia da libertação.
Naquela época, década de 70 e 80, era muito forte a teologia da libertação na Igreja Católica do Brasil. E havia, sem dúvida nenhuma, um antagonismo entre a experiência de renovação carismática e a experiência da teologia da libertação. Eram realidades naquele então muito antagônicas. Embora o cardeal Suenens tenha feito esforços junto com o Dom Helder Câmara para haver um diálogo, quando eles escreveram o documento de Malinas número 3, Renovação e Serviço ao Homem, né? Havia ali um documento que falava do apelo que o Espírito Santo faz aos nossos corações para atender o pobre, o necessitado, né? Mas havia essas dificuldades e o padre Caetano escreve esse documento, a Renovação Carismática Católica e Teologia de Libertação. Nessa época havia toda uma coleção de livros, muitos livros traduzidos do inglês, trazidos pelo padre Eduardo, que constantemente se preocupa pela formação da renovação. Então ele é o que monta a primeira coleção de formação chamada Novo Pentecostes, que foi publicada pela Loyola, pela Edições Loyola, e se preocupa para que os líderes de renovação possam fazer a apologia da sua experiência diante de todos os desafios que se apresentavam. No início da década de 90, a renovação carismática percebe o grande crescimento, mas recebe por uma palavra de profecia que havia necessidade de maior unidade dentro da renovação. Então, algumas palavras começam a surgir: identidade, missão, unidade. E sob esses três pilares, identidade, missão e unidade, nasce a ofensiva nacional. Os grandes líderes de renovação, Tácito Coutinho, que era o coordenador da Comissão Nacional de Serviços, Emir Nogueira, cofundadora do Shalom, participa ativamente da ofensiva nacional, da criação de um pensamento que una a renovação, que mostre qual é a sua identidade e coloque a renovação em missão. Nasce nesse período a Escola Paulo Apóstolo, para formar os carismáticos e dar-lhes, de novo, identidade, unidade e preparo missionário. A década de 90 é, de verdade, a década da explosão da renovação carismática católica. Nós começamos a ver na grande mídia padres que começam a aparecer como carismáticos. É nessa época que surge como um grande fenômeno a vocação e o ministério do padre Marcelo Rossi, né? No ABC paulista surge o padre Marcelo Rossi e a sua paróquia já não tinha mais lugar, ele tem que ir trocando de lugar porque a multidão que o segue é imensa. Ele começa a visitar os principais programas de televisão da TV aberta brasileira e não diria nem que foi um crescimento, foi um verdadeiro inchaço. A renovação cresce a ponto de, em qualquer lugar que você vai da igreja no Brasil, você encontra manifestações de renovação carismática. A partir daquele momento, a igreja no Brasil nunca mais é a mesma. A ponto de um grande cardeal, Dom Lucas Moreira Neves, que era prefeito da Congregação para o Clero, dizer que, graças à renovação carismática católica, o Brasil foi salvo de um possível cisma, porque havia um magistério paralelo caminhando, né, para um lado, e a renovação foi um dos sopros, talvez um dos principais sopros de espiritualidade que trouxe um coração verdadeiramente católico para o povo brasileiro. Nós fomos nos preparando para a virada do milênio. O saudoso Papa São João Paulo II convoca 3 anos de preparação. E nós temos o ano do Pai, o ano do Filho e o ano do Espírito, né? Em 1998 foi proclamado o ano do Espírito Santo. E neste ano todos os movimentos eclesiais se reuniram na cidade de Roma. E o Papa João Paulo II fala a todos os movimentos, fala a renovação carismática e diz: vocês são a primavera da igreja, o florescer da igreja. E diz para a renovação carismática, e diz para os movimentos:
a frase que era de Santa Catarina de Sena: se vocês forem o que vocês têm que ser, incendiarão o mundo inteiro. A partir desse período, a renovação já havia crescido, já havia se expandido por todo o mundo, de modo muito especial, agarrado grande força no nosso país. São mais de 800 comunidades de vida e aliança. Surgiram congregações, surgiram fraternidades. Nós temos 2 estações de televisão de âmbito nacional de identidade carismática. Rádios e mais rádios, presença na internet, vidas sendo transformadas. Um dos maiores berços de vocações à vida consagrada e religiosa, sacerdotal, no Brasil é a renovação carismática católica, tendo de pessoas que vão ao clero diocesano a monges que saíram dos grupos de oração da renovação, encontraram sua vocação e hoje são carmelitas, hoje são cistercienses e por aí vai. Grandes frutos. Chegamos a um momento belíssimo. O Papa Francisco, cardeal Jorge Mário Bergoglio, de Buenos Aires, que era orientador da renovação carismática em Buenos Aires, é eleito Papa. E em 2014, num estádio cheio, com 50 mil carismáticos, ele diz àquela multidão: compartilhem com todos na igreja o batismo no Espírito Santo. Isto é o que o Papa espera de vós. E a partir deste momento, 2014, 2015, 2016, até o Jubileu de Ouro em 2017, o Papa, de modo amoroso, começa a falar a renovação carismática. Até aquele momento, existia já um serviço internacional da renovação no Vaticano, chamado ICRIS, International Catholic Charismatic Renewal Service, os serviços internacionais da renovação carismática católica. Existia também, só para atender as comunidades, a Fraternidade Católica de Comunidades e Associações Carismáticas de Aliança. Pois o Papa cria, a partir de 2017, um único serviço. Ele mesmo cria uma associação pública de fiéis chamada Caris. E a partir desse momento, a Igreja cria para a renovação um organismo de comunhão que une todas as expressões carismáticas no mundo inteiro, que se relaciona diretamente com o Santo Padre. E é nesse momento que o Papa diz: vocês têm que compartilhar com todos na igreja a vossa experiência. Nós louvamos a Deus porque estamos celebrando 50 anos do dia que esta graça chegou ao Brasil. O Brasil nunca mais foi o mesmo depois que o batismo no Espírito visitou a terra de Santa Cruz. E nós cremos que muito mais virá, em nome de Jesus. Amém.